Já pensou como seria conhecer o futuro? Pois saiba que isso é possível. E quem garante para a gente é o pastor Eduardo Rueda, que é autor de um livro recém-lançado pela Casa Publicadora Brasileira com o título Mapa do Tesouro, os segredos de Jesus no Apocalipse. E é com o autor justamente que nós vamos conversar. Eduardo, eu queria entender primeiramente como é que foi para você tentar traduzir para uma linguagem mais acessível às crianças um livro da Bíblia que é bastante complexo, que não é entendido por muitas pessoas e que chega, na verdade, a intrigar até mesmo alguns teólogos. Realmente, como você disse, Márcio, muita gente considera o livro de Apocalipse um tabu, um livro misterioso, um livro fechado. De fato, esse livro, o último da Bíblia, é um livro misterioso, mas não é, de modo nenhum, um livro fechado. A palavra de Deus é bem clara em dizer no primeiro versículo desse livro que ele é uma revelação. É a revelação de Jesus Cristo para nós. E esse livro é voltado para qual faixa etária necessariamente? Esse livro vai ser o livro do ano para os aventureiros em 2016. Seria uma faixa etária dos 6 até os 9 anos, mais ou menos. Porém, não é apenas essa faixa etária que pode se beneficiar desse livro. Eu imagino que pré-adolescentes, adolescentes e até mesmo adultos que queiram estudar o livro do Apocalipse numa linguagem simples, clara, de fácil compreensão. Imagino que seja para todas essas idades que queiram aproveitá-lo. Bom, o livro do Apocalipse, como nós sabemos, é rico em símbolos. E eu queria que você citasse algum exemplo de como você traduziu alguns desses símbolos para uma linguagem um pouco mais ao alcance das crianças. Um dos capítulos fundamentais do livro de Apocalipse é o capítulo 12, que traz um esboço, um panorama do grande conflito entre o bem e o mal. Existem vários símbolos, vários detalhes complexos nesse capítulo, mas que nós podemos traduzir numa linguagem bem simples para as crianças, apenas reforçando o que elas já sabem, que existe uma briga, uma luta, uma guerra no mundo entre as forças do bem e as forças do mal, que elas naturalmente estão acostumadas a ver nos desenhos, nos filmes, nos programas de televisão em geral. A partir dessa realidade com a qual as crianças já estão acostumadas, nós explicamos a realidade maior, que é do conflito entre Cristo e Satanás. Esse é apenas um dos exemplos. Eu gostaria que você falasse um pouco também sobre a estrutura que você seguiu nesse livro, que é um livro sucinto, né, como é voltado para as crianças. A obra tem 64 páginas, está dividida ali em 11 capítulos, né? Inclusive você usa muitas ilustrações. Que recurso você usou para que facilitasse a compreensão, para que fosse um pouco mais didático o livro? O livro segue a estrutura básica do livro do Apocalipse, baseado nas principais profecias desse livro. Ele tenta cobrir os períodos da história, os períodos proféticos da história, desde os tempos de Cristo até o tempo do fim, até a segunda volta de Jesus. E é claro que por falar sobre o grande conflito, como eu já mencionei, esse livro também se reporta à origem do mundo, ao começo dessa luta entre o bem e o mal. Mas a estrutura é basicamente essa, do começo até o fim da história. Bom, eu percebi que ao final de cada capítulo você tenta provocar um pouco o leitor, trazendo algumas perguntas, né, para estimular a interação com o público, não é? Eu procurei colocar algumas perguntas para interação, de maneira que esse livro ele pode ser utilizado não apenas na leitura particular, devocional, mas também no estudo em grupo, em dinâmicas que os adultos queiram fazer com as crianças, enfim, é um livro que pode ser usado em diversos contextos para várias idades. E como é que as pessoas podem adquirir o material? Esse livro pode ser adquirido em qualquer uma das livrarias da Casa Publicadora Brasileira, também pelo site e pelo nosso 0800. E qual a mensagem que você deixaria para os pais, que são, evidentemente, as pessoas que vão adquirir esse livro para os seus filhos? Eu incentivo os pais a incentivarem os filhos no estudo da Palavra de Deus, especialmente do último livro, já que a geração de filhos da atualidade é a geração do tempo do fim. Nós já somos a geração do tempo do fim. Então, para adultos e crianças, o estudo das profecias é fundamental. E eu desafio os pais
a já iniciarem os filhos logo cedo no caminho do estudo daquilo que Deus tem revelado através da sua palavra. Bom, Eduardo, a gente agradece pela gentileza da entrevista e desejamos sucesso nessa nova empreitada agora como autor de livros também, né? Minha pretensão ao escrever esse livro não foi que as crianças se tornassem especialistas no livro de Apocalipse, mas apenas foi despertar o interesse delas para um futuro estudo mais aprofundado. Então, se as crianças se interessarem por estudar esse livro e os demais da Bíblia com mais profundidade, para mim já será o suficiente para que eu fique satisfeito com o resultado.